Bem-vindo ao canal Mistério Revelado. Vamos contar as lendas de horrores que mais são contadas em nossos dias. As histórias de terror costumam intrigar e assustar as pessoas, manifestando nossos medos mais antigos e, ao mesmo tempo, trazendo um tipo peculiar de diversão. A loira do banheiro. Por isso, selecionamos algumas das histórias mais aterrorizantes para você contar na sua roda de amigos e desafiar a coragem de todos. A loira do banheiro é uma lenda urbana que assustou e continua assustando muitas crianças e adolescentes em todo o Brasil, principalmente nas escolas. Trata-se de uma figura feminina que aparece nos banheiros para amedrontar os jovens. Para ser invocada, é preciso realizar um ritual. Essas ações variam, dependendo de cada local, mas geralmente envolvem dar chutes no vaso sanitário e chamar a loira 3 vezes na frente do espelho. É assim que surge o espírito de uma mulher loira, pálida e assustadora, trajada com uma camisola branca, com as narinas e orelhas tampadas com algodão. A história da temida loira é uma lenda originada a partir de um caso real. Aconteceu no interior de São Paulo, em Guaratinguetá. Era século XIX, mais precisamente 1880, quando uma jovem de 14 anos foi obrigada pelo pai a casar-se com um senhor rico e influente. Maria Augusta de Oliveira Borges não queria se casar, mas sem saída aceitou o matrimônio. Aos 18 anos, buscando uma solução para se livrar daquela infeliz união, a jovem vendeu todas as suas joias e se mudou para a França. Por razões misteriosas, Maria Augusta faleceu na Europa aos 26 anos e seu corpo foi trazido para o Brasil. Como o atestado de óbito se perdeu no trajeto, não se soube a causa da morte. Seu corpo foi velado e enterrado na mansão da família. Mais tarde se transformou na Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. Desde então, conta-se que o espírito da moça costuma vagar pelos corredores e banheiros, ameaçando os estudantes. Há outra história chamada Cadeira do Diabo. Conta-se que no século XVI, em uma cidade espanhola chamada Valladolid, um menino de cerca de 9 anos desapareceu. A população ficou abalada e começou a procurar a criança por todo canto. Após dias de busca, ao ouvirem gritos e barulhos assustadores que vinham de uma casa, resolveram invadir a residência. Quem morava ali era Andrés de Proaza, um jovem misterioso que estudava medicina e era brilhante em seu ofício. Andrés estava sentado em sua cadeira, olhando fixamente para uma mesa onde estava o corpo dissecado do garoto e também cadáveres de animais. Os órgãos da criança estavam à mostra, como se tivessem sido manipulados e estudados. Sem ter como negar, o homem confessou ser o responsável pela morte do menino e disse que a cadeira em que trabalhava era amaldiçoada. Segundo o médico, ele havia feito um pacto com o diabo para que o ser das trevas lhe ajudasse com o conhecimento de anatomia e medicina. Assim, era por meio da cadeira que o jovem entrava em contato com as forças malignas. Andrés disse ainda que qualquer médico que se sentasse na cadeira poderia se comunicar também com o demônio, mas que as pessoas leigas em medicina que ousassem usar a mobília morreriam 3 dias depois. Da mesma forma, as pessoas que tentassem destruir a cadeira também amanheceriam mortas. Essa é uma história muito remota do interior da Espanha. O caos se transformou em uma lenda urbana, passada de geração em geração. O curioso nessa história é que existe de fato uma cadeira no Museu de Valladolid que dizem ser a cadeira do demônio. É uma cadeira de madeira com um assento em couro e traz uma corda vermelha amarrada nos braços, impedindo que qualquer pessoa se sente nela. Dizem que as 2 pessoas que se atreveram a usar a cadeira faleceram poucos dias depois. Outra história de terror do caso da família Perron. Tudo começou em janeiro de 1971, quando o casal Roger e Carolyn Perron se muda com 5 filhas para uma propriedade em Rhode Island, um pequeno estado do Zeuá. A casa ficava em uma fazenda e era grande e espaçosa. Com 10 quartos, certamente seria muito confortável para toda a família. Isso foi o que eles pensaram. Porém, pouco tempo após se mudarem naquele inverno hostil, todos começaram a sentir que o local tinha uma energia pesada, como se o ar fosse mais carregado. As crianças pequenas não conseguiam dormir à noite, pois ouviam ocasionalmente vozes e lamentos que saíam das paredes. Depois, as assombrações passaram a ser mais frequentes e evidentes. Eventos sobrenaturais passaram a acontecer, como camas que levitavam, quadros que caíam das paredes sem motivo, redemoinhos de poeira nos cômodos, além da presença de espíritos que conversavam com as meninas.
Roger também começou a sentir um cheiro forte e sem explicação vindo do porão. Foi então que o casal decidiu pesquisar a origem daquela propriedade. Eles descobriram que ali havia morado muitas gerações da mesma família, que aquele foi o palco de diversas mortes trágicas, como suicídios, afogamentos e assassinatos. Após a descoberta, outras coisas ainda piores começaram a acontecer. Conta-se que o espírito de Bathsheba Sherman passou a assombrar a casa, se concentrando em aterrorizar Carolyn. Segundo histórias locais, Bathsheba foi uma mulher que realizava práticas diabólicas e que cometeu suicídio na propriedade. Buscando ajuda, o casal chamou o casal Warren, conhecidos por serem exorcistas. Assim, muitos rituais foram realizados naquele lugar, buscando expulsar os espíritos atormentados, mas nada fez efeito. A única solução encontrada pela família foi abandonar a propriedade em 1980. A história é supostamente real, sendo contada no livro House of Darkness, House of Light, escrito por Andrea Perron, uma das filhas do casal Perron. A obra foi publicada em 2011. 2 anos depois, em 2013, foi lançado o filme de terror Invocação do Mal, baseado nesse caso. O exorcismo de Anneliese Michel. Anneliese Michel era uma garota alemã, que nasceu em 21 de setembro de 1952. Vinda de uma família profundamente católica, Anneliese tinha 3 irmãs. Aos 16 anos, sofreu a primeira crise e foi diagnosticada com epilepsia. As crises foram ficando cada vez mais severas. A garota tinha surtos enquanto rezava, se tornou depressiva e considerou tirar a própria vida. Ela também passou a ouvir vozes que a incentivavam a fazer coisas ruins e diziam que ela estava amaldiçoada. O comportamento foi se agravando e ela passou por diversos tratamentos psiquiátricos, mas nada adiantava. Assim, convencidos de que a filha estava possuída pelo demônio, os pais acharam por bem submetê-la a sessões de exorcismo entre 1975 e 1976, realizadas pelos padres Ernest Alt e Arnold Rangs. Após mais de 60 sessões de exorcismo, sendo 2 por semana com cerca de 4 horas de duração, Anneliese faleceu de inanição e desidratação. A jovem se recusava a comer e beber, além de rejeitar qualquer tratamento médico. Após o caso, os padres foram investigados e os pais de Anneliese acusados de negligência médica. Essa história assustadora e triste ganhou repercussão na época e se tornou emblemática quando se fala em exorcismo. Em 2005 foi lançado o filme O Exorcismo de Emily Rose, baseado na vida de Anneliese Michel. Um ano depois, em 2006, outro filme chamado Requiem foi lançado, também com inspiração no caso. Algumas histórias contadas aqui foi baseada em fatos reais,